Profeta Naum, capítulo 2, do versículo 1 em diante. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos de seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem. Em todos os lombos há angústia e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil de leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém o espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz de teus embaixadores. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós mais uma vez nos calamos para ouvir a tua voz e pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, fale-nos nessa noite mais uma vez por meio da tua santa e viva palavra, por meio do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. A justiça, irmãos, ela foi anunciada. Como eu falei no domingo passado, a justiça, ela foi anunciada sobre o povo e nós percebemos no domingo passado que não há quem pudesse resistir a essa justiça. Não há quem possa se opor ao Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém que possa se levantar contra a justiça do Senhor. Nós vimos semana passada, domingo passado, que ela veio como ira para os inimigos, mas também veio como amor e bondade para aqueles que são fiéis, para os que são remanescentes. Nós vimos também que essa justiça, ela trouxe proteção para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo, ela trouxe juízo imediato para todos os inimigos. Hoje no capítulo 2, nós vamos compreender como quem assiste um filme, a derrota dos assírios. A justiça veio e hoje nós vamos ver a justiça sendo executada, Deus cumprindo o seu juízo, como acabei de dizer, um filme de guerra, aonde nós começamos a ver os inimigos avançando, os inimigos chegando, encontrando o povo para destruir, destruindo os seus inimigos e saindo com todo o despojo da destruição, com toda a glória, tendo seus inimigos derrotados. Seria esse mais ou menos o cenário do que está a acontecer no capítulo 2 aqui do profeta Naum. E é isto que o Senhor levanta o profeta Naum para trazer a vida dos assírios, para trazer a mensagem ao seu povo. Interessante porque quando nós começamos a olhar historicamente, em 612 a.C., o Senhor justamente levantou esses inimigos. Os medos, como falei há 15 dias atrás, os citas e os babilônicos. O Senhor disse que destruiria Nínive, os assírios, e assim o fez.
Esses inimigos vieram ao encontro, eles se uniram para atacar a Nínive, e o Senhor usou os inimigos como justiça contra uma cidade tão perversa, ou na verdade contra um povo tão perverso, tão bárbaro, tão sangrento. O Senhor levanta os inimigos como justiça para abater aqueles a quem se colocaram como rebeldes, para se colocar como idólatras ou inimigos do Senhor. Quando nós olhamos todo o contexto deste capítulo, nós vamos ver a justiça de Deus, irmãos, vindo sobre os inimigos, e o amor de Deus vindo também sobre o seu povo. Por isso que nessa noite, a nossa temática proposta é Deus é amor, mas é justiça, como tema central, mas também hoje a nossa temática é Deus exerce sua justiça contra os assírios. E como então Deus exerceu sua justiça? Como chega essa justiça à vida do povo assírio ou dos ninivitas, que são o mesmo povo? Em primeiro lugar, a justiça de Deus, como eu já falei, trouxe os inimigos como juízo sobre a vida dos ninivitas. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos perceber tudo isso. O Senhor levanta os inimigos como martelo. O Senhor levantou os citas, os medos e os babilônicos como um martelo para destruir a Síria. Eles se unem com um só propósito, que é acabar com a cidade, que é acabar com aqueles que se levantaram contra o Senhor. Historicamente falando, essas três nações unidas foram ao encontro dos ninivitas e o cerco, a batalha durou cerca de 3 meses, o que resultou, irmãos, praticamente no final do Império Assírio, no final do Império Ninivita. O Senhor levanta este povo e o profeta Naum, de forma irônica, começa a afrontá-los. Volte comigo ao versículo 1 e versículo 2, e nós vamos entender essa expressão um pouco irônica do profeta Naum. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. A palavra usada por Naum aqui é como que uma ironia. É como se ele estivesse dizendo assim: se preparem, vocês não são bons, vocês não são os que estão seguros dentro dos seus muros, vocês não são a grande potência, vocês não têm medo de ninguém, se preparem, eles estão entrando, eles vão invadir, eles vão saquear todos. E cadê o muro de vocês? Cadê a fortaleza de vocês? Cadê a estrutura de vocês maravilhosa, que não traz medo, mas traz segurança? Vamos lá, se levantem, façam. O profeta Naum, irmãos, ele está chamando o povo para entender que nada daquilo poderia se levantar contra o juízo de Deus. Que ainda que todo o muro trouxesse segurança, todo o poder bélico trouxesse segurança, toda a sua fortaleza trouxesse segurança para eles, quando o Senhor se volta contra um povo, não há nada que possa trazê-lo segurança à vida deles. Não há nada que possa assegurá-los de não sofrer diante do Deus vivo. Porque quando Deus se levanta para julgar, quando Deus se levanta para trazer juízo, não há quem possa impedir. Interessante porque no contexto, e o próprio texto vai nos falar, há uma fenda construída dentro dos muros, porque uma enchente vem e derruba, faz um buraco no muro, e é por meio deste buraco que então entra os babilônicos, entra os citas, entra os medos e começam a destruir toda Nínive, todos os assírios. Aquele muro tão intransponível, aquele muro que era de tanta segurança, aquele muro que trazia tanta estabilidade, foi destruído. Na verdade, foi quebrado apenas por uma simples enchente. E não quero dizer simples no sentido de deboche, mas no sentido de Deus usa a natureza para destruir todo armamento, toda segurança, toda confiança do povo. Por isso, Naum se levanta no versículo 1 e diz: cadê? Vamos lá, se levantem. Vamos lá, vocês não são fortes? Vamos lá, reúnam tudo o que você tem, preparem os lombos, vamos, façam. E não há quem possa impedir. Não há quem possa se opor à vontade de Deus. Olha comigo, versículo 3 e versículo 4. Os escudos de seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata.
E o profeta Naum começa a falar de toda a estrutura. Interessante porque Calvino, quando vai olhar esse texto e tratar sobre essas figuras colocadas pelo profeta Naum, o vermelho, escarlate, os escudos também de vermelho, ele começa a dizer no contexto prático de que os soldados, eles pintavam o escudo de vermelho para imaginar que seria o sangue, para que os seus inimigos não conseguissem entender se aquilo era sangue deles ou se era sangue dos inimigos. Mas eles olhassem e diziam, será que eles estão machucados? Ou, o que está acontecendo com eles? O profeta Naum está dizendo, vocês estão se tingindo, vocês estão se preparando para a guerra, vocês estão colocando a melhor armadura para afrontar, para amedrontar, vocês têm tudo para poder impor sobre os seus inimigos medo, mas não há nada que vocês possam fazer, não há nada que vocês possam trabalhar e desenvolver que venha a trazer segurança para vocês, que venham fazer vocês vencer essa batalha, que venham fazer vocês vencer essa guerra, porque a sentença sobre vocês já foi estabelecida, vocês serão destruídos. Interessante, irmãos, porque quando nós começamos a olhar todo esse contexto que o profeta Naum está falando, o profeta Naum está dizendo que, olha, vocês têm autoconfiança na força, vocês têm autoconfiança no armamento, vocês têm autoconfiança na segurança de vocês, mas a autoconfiança de vocês não vai e não conseguirá impedir aquilo que Deus decretou sobre a vida de vocês. Por isso, em primeiro lugar, irmãos, Deus ele levanta o inimigo como justiça. Deus ele traz o inimigo como justiça sobre a vida dos seus inimigos e sobre a vida, inclusive, do seu povo. Em segundo lugar, do versículo 5 ao versículo 10, a justiça de Deus, ela veio e destruiu Nínive. E eu queria que você pudesse continuar com a Bíblia aberta, porque nós vamos compreender, olhando cada versículo, como essa destruição chegou. Olhe comigo, o versículo 6, o profeta Naum nos diz, os portões são arrombados e tudo é destruído. Veja, a justiça de Deus destruiu Nínive, os portões foram arrombados e tudo foi destruído. Versículo 7, nós vamos perceber ele dizendo, a cidade irá para o exílio e as jovens serão tomadas como escrava, elas serão humilhadas. E aí você pode imaginar todo o contexto, irmãos, de humilhação, seja ela psicológica, sexual, de todo sentido elas serão humilhadas. Versículo 8, olha a justiça de Deus destruindo Nínive, a cidade foi debandada, o povo fugiu. Ainda eles gritavam, parem, vamos voltar, vamos guerrear, mas eles não paravam, a cidade bateu a perna e foi embora, porque o povo viu que a destruição era iminente, não há quem possa impedir essa destruição, então é melhor fugir, porque os nossos inimigos, eles vão fazer pior conosco do que nós fazíamos com o outro. Lembre, os soldados ninivitas, assírios, eles eram perversos, eles gostavam de matar de forma truculenta, eles gostavam de destruir de forma bárbara. Eles furavam olhos, eles cortavam língua, eles cortavam a cabeça e faziam uma montanha. Eles pegavam o sangue dos seus inimigos e pintavam os escudos, pintavam as terras, para justamente impor medo aos seus inimigos. Por isso que o povo corre. O povo vai embora, o povo não quer ficar, porque eles sabem que a consequência seria bem pior para eles. Versículo 9. Veja o que aconteceu. A cidade foi saqueada. Levaram, irmãos, todo o ouro e toda a prata. Assim como eles faziam com os inimigos também estavam fazendo com ele. Eles entraram, e aonde os assírios entravam e destruíam, eles tomavam as jovens, levavam todo o ouro e toda a prata, e tomavam o que podiam tomar de estrutura para a sua segurança e para o seu poder. Assim aconteceria com eles também. A cidade seria saqueada, a cidade seria roubada, todo o ouro, toda a prata seria levado. Versículo 10, olhe comigo. Olha a situação que ficou a cidade. O estado é de ruína, desolação, tristeza, angústia, dor. Em resumo, irmãos, os ninivitas, eles foram roubados, os ninivitas, eles foram arruinados, os ninivitas, eles foram destruídos. Os assassinos deles agora eram os assassinos para com eles, como eles fizeram com o povo inimigo.
Tudo o que eles fizeram contra os seus inimigos, agora os seus assassinos estavam fazendo com ele. Por exemplo, eles estavam levando as jovens e humilhando as jovens. Como eu falei, eles usavam de todo o contexto, usavam de toda forma. Eles agora iriam exilar os ninivitas e fazê-los sofrer cada detalhe de forma pior do que eles faziam com os seus inimigos. Em outras palavras, o que o profeta Naum está relatando como um filme é que eles estão colhendo o que eles plantaram. A primeira cena do filme é que o Senhor vem com justiça e o Senhor levanta os inimigos. A segunda cena é que os inimigos entraram, destruíram, saquearam, roubaram, humilharam todos e fizeram pior com eles do que eles fizeram com aqueles que eles já tinham saqueado no passado. Por isso, a sentença é: vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Precisamos lembrar, irmãos, que a palavra de Deus fala que a lei da semeadura é algo certo. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você quer receber algo de bom, então plante o que é bom. Lembre, irmãos, de dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. O profeta Naum está chamando-nos para a compreensão de que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que nós devemos amar a Cristo em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Dar de graça, como nós falamos hoje pela manhã, o que de graça recebemos. Nós não fomos chamados para viver uma vida de egoísmo ou uma vida centrada em nós. Pelo contrário, a vida não tem muito a ver conosco, mas sim tem a ver com a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos comprou na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue e que nos chamou para viver para o louvor da sua glória. Quando nós abandonamos isso, a sentença é que Deus levanta os inimigos para destruir, para abater todo altivo, todo orgulhoso, todo rebelde, todo idólatra, para abater todo aquele que pensa que pode combater a Deus. Por isso, em terceiro lugar, a justiça do Senhor, ela vem e ela veio e humilhou os ninivitas. Vamos relembrar. A justiça do Senhor, irmãos, em primeiro lugar, ela veio para com o seu povo. Deus trouxe os inimigos. Lembre que, como eu falei no início, é como um filme. Estamos vendo um filme de guerra. O Senhor trouxe os inimigos. Foi a justiça do Senhor que trouxe os inimigos para destruir os ninivitas. Em segundo lugar, a justiça do Senhor destruiu. O Senhor trouxe, o Senhor disse: olha, podem entrar, eu vou abrir as comportas ali, eu vou abrir a estrutura, vocês vão entrar e vão saquear. Em terceiro, o Senhor disse: agora vocês vão humilhar, porque a minha justiça vai humilhar esse povo, para que eles saibam, entendam e percebam que eles não são nada, que eles não têm todo o poder, que eles não têm toda a glória, que eles não têm autoridade sobre tudo. Interessante, porque do versículo 11 até o versículo 13, nós vamos perceber o Senhor humilhando os ninivitas. O contexto, irmãos, é que os reis das Sírias, eles eram terríveis. Eles foram cruéis, eles foram homens duros para com todos os seus vizinhos. Pare para imaginar, você arrodeado de vizinhos e você sendo aquele vizinho chato, aquele vizinho cruel, aquele vizinho sangrento, aquele vizinho que briga, aquele vizinho que faz tudo de ruim pelos os seus arredores. No dia que você precisar de alguma coisa, como é que você vai ser acolhido pelos seus vizinhos? No dia que você necessitar de alguma coisa, o que é que seus vizinhos vão fazer com você? Entre aspas, era esta a cena do que estava acontecendo lá. Os reis assírios foram homens truculentos e cruéis, mas agora chegou a vez deles. Agora é a hora deles serem julgados. Agora é a hora dos vizinhos entrarem na sua nação e começarem a fazer o julgamento sobre a vida deles. E aí nós podemos imaginar o pior dos julgamentos. Nós podemos imaginar o pior da selvageria contra a vida deles. E o interessante é porque o profeta Naum, ele faz 3 perguntas. E essas 3 perguntas é justamente também um pouco irônica e para confrontá-los. Lembra no livro de profeta Malaquias, a qual nós estudamos? A qual eu preguei todo domingo? As perguntas eram de deboche para com Deus, de afronta para com Deus. Agora o processo inverteu. As perguntas aqui é justamente para afrontar aqueles que pensam que são maior do que Deus. Venha comigo, versículo 11.
Olha o que diz. Primeira pergunta: onde está agora o covil dos leões e o lugar dos pastos dos leãozinhos? Onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém o espantasse? Em outras palavras, aqui o profeta Naum já está fazendo uma ironia. Onde está aquele leão feroz que todo mundo tinha medo? Aonde está aquele leão selvagem que quando ia passear ninguém ficava por perto porque tinha medo de ser morto, de ser tomado? Olha o versículo 12. Versículo 12, as duas perguntas. O leão arrebatava o bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapinas. O Senhor está levantando o profeta para trazer essas perguntas e dizer: aonde está? Nessa única pergunta, aonde está? Cadê o leão? Cadê aquele todo-poderoso? Cadê aquele que devorava, que destruía? Cadê aquele que empunhava medo aos seus inimigos? Cadê aquele que se achava o tal? Eu disse que eram 3 perguntas, mas na verdade foi uma pergunta com 3 aplicações. O profeta Naum está olhando para eles e: cadê a força de vocês? Vocês não são fortes? Vocês não são, na figura do leão, como o rei da selva, vocês não são o dono de tudo? Vocês não têm toda a força? Vocês não têm toda a estrutura? Vocês estão escondidos no covil de vocês? Vocês estão fugindo? Cadê vocês? A pergunta de Naum era porque ele sabia, irmãos, que a resposta era iminente, de dizer: não existe mais leão, não existe mais cidade poderosa, não existe mais força que possa lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, o Senhor trouxe os inimigos, nos humilhou, e não existe agora mais força nenhuma que possa contra o Senhor. Por isso, o versículo 13 desse capítulo nos mostra a destruição de uma nação e nos lembra, inclusive, irmãos, a declaração final lá do livro de Apocalipse. Quando nós olhamos a declaração aqui no livro de Naum, nós lembramos do que diz lá Apocalipse 18. Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 6 ao 8, a palavra do Senhor nos diz assim: dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro, segundo suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor, Deus, que a julgou. A mesma estrutura no final, aqui no capítulo 2, é o que está lá em Apocalipse. Versículo 13 nos traz a perspectiva de que Deus julgou, de que Deus destruiu, porque Deus disse: eu decretei, eu farei. Cadê os embaixadores de vocês? Ninguém mais vai ouvir a voz dele. Cadê a força de vocês? Ninguém mais poderá se levantar contra mim. Eu falei que iria destruir, queimar o carro de vocês apenas com minha fumaça. E assim eu fiz. Assim como ele fez lá em Apocalipse capítulo 18, aonde destrói toda a estrutura maligna, porque ele é o justo juiz que julgará e que condenará e também salvará a todos. Irmãos, no capítulo 2, versículo 13, aqui o profeta Naum nos traz 2 perspectivas. Versículo 13, ele nos mostra que, primeiro, o Senhor trouxe juízo sobre a vida dos inimigos, mas em segundo, o Senhor trouxe amor para a vida do seu povo. E como tudo isso vem à nossa história? Como tudo isso se aplica? Porque o tema proposto para hoje, se nós percebermos, é: Deus exerce justiça contra os assírios. Nós não somos os assírios, muito menos os nivitas. Como tudo isso vem à nossa vida e pode se aplicar ao nosso cotidiano? Primeiro, se nós andarmos como os nivitas e como os assírios, sendo eles as mesmas pessoas, nós iremos receber de Deus o juízo.
lembremos que o pecado deles foi rebeldia contra Deus. O pecado deles foi idolatria. O pecado deles foi a violência contra Deus. Eles se levantaram, não ouviram o juízo, não ouviram a palavra de consolo, não se voltaram ao Senhor, não se renderam ao Senhor, não quiseram aceitar a sentença do Senhor. Pelo contrário, eles decidiram se levantar contra Deus e pleitear e brigar como se pudessem. E todos aqueles que se levantam contra Deus, a certeza é que Deus vai abatê-los. A certeza é que Deus vai julgá-los. E a certeza que virá serão destruídos. Por isso, querido irmão, não queira viver uma vida de rebeldia. Não queira se levantar contra Deus e contra a sua vontade soberana. Sabe por quê? Porque Ele pode e tem o poder de fazer. Passa, por favor, para mim. A sua justiça vir pelos seus inimigos. E a sua justiça vem pelos seus inimigos e vem para tratar o nosso coração. Irmãos, essa é uma das piores dores que nós podemos sentir. É Deus usar o seu inimigo. E quando eu digo inimigo, eu não estou falando daquela pessoa que te odeia, eu não estou falando literalmente sobre isso. Eu estou falando que Deus levanta qualquer pessoa ímpia, inclusive, para tratar os seus pecados, porque você não está ouvindo a voz dele. Eu conheci um jovem que certa feita foi fazer a sua vontade, a vontade do seu coração, e em meio a esses pecados que ele estava cometendo, estava vivendo, certa feita um outro jovem totalmente ímpio se levantou e olhou para ele, sabendo que ele era crente, e disse: você acha que Deus se agrada do que você fez? Uau! Da boca de um ímpio veio o julgamento. Da boca de um ímpio veio a correção. Da boca de um ímpio veio o tratamento, a vida daquele jovem. E Deus assim faz porque Deus levanta para tratar aqueles a quem Ele ama. Mas se a gente não quer ouvir, Deus levanta para também julgar aquele a quem Ele ama, seja para condenação ou seja para salvação. Precisamos compreender. O Senhor está levantando os inimigos para tratar os assírios por causa de toda rebeldia, por causa de toda altivez contra o Senhor, e o Senhor não divide sua glória com ninguém. O Senhor não permite que alguém queira ter mais glória do que Ele, e muito menos que se levante contra Ele. O Senhor disse: aquilo que vocês acham que são poderosos, é nisso que eu vou destruir vocês, é nisso que eu vou derrubar vocês, é por aí que os inimigos virão para destruir toda a altivez de vocês. Por isso, irmãos, não espere o Senhor levantar alguém contra você. Não espere o Senhor levantar inimigos contra você. A melhor forma de isso não acontecer é começar a ouvir a voz de Deus e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo no pó e na cinza. Senhor, eis-me aqui, eu compreendo a Tua graça. Senhor, eis-me aqui, eu confesso o meu pecado. Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para a Tua dependência. Eu quero viver para o Teu louvor. Eu quero viver para Te obedecer. Por isso, em segundo lugar, quando o Senhor levanta os ninivitas, quer dizer, os inimigos para alcançar os ninivitas, o Senhor destrói os ninivitas. E aí sabe o que acontece? Se nós continuamos rebeldes, o Senhor também nos destruirá. O Senhor virá como julgamento. É só olhar para o Antigo Testamento, irmãos. Toda vez que o povo de Deus se rebelava contra o Senhor levantava uma nação, e essa nação exilava o povo de Deus. Essa nação levava o povo ao cativo, ao cativeiro, e esse povo lá sofria, era humilhado. Ficavam os remanescentes, ficavam aqueles que eram fiéis, e destes fiéis o Senhor restaurava a sua nação. É só olhar o histórico, o contexto, inclusive do profeta Naum. Quando nós percebemos que parece que a nação vai sumir, o Israel de Deus vai acabar, existe ali os fiéis que estão dispostos a sofrer por amor e pela graça do Senhor, estão dispostos a se entregar, inclusive até a morrer. E eles são levados ao cativeiro, mas mesmo assim lá eles continuam adorando. Queridos, quando nós não paramos para ouvir, quando nós não paramos para nos derramar, para confessar, para revelar cada vez mais a Deus quem nós somos, e com isso pedir perdão dos nossos pecados, o Senhor
ele vem com destruição. O Senhor, ele vem com tratamento. E entenda uma coisa, ele sabe tratar melhor do que ninguém. E ele sabe quebrar o altivo, quebrar o orgulhoso. Ele sabe tratar o rebelde, o idólatra. Ele sabe aonde mexer na ferida, a tal ponto de também trazer a cura. Quer ver um exemplo disso, irmãos? 2019, o mundo estava tudo em paz. 2020, o Senhor permitiu que um vírus entrasse. O vírus ao qual nós conhecemos, ao qual nós ainda estamos enfrentando, o Covid-19. O mundo inteiro se colocou de joelho para um vírus. O mundo inteiro se dobrou para um vírus. Imperceptível. Nações com toda a sua glória, todo o seu poder, todo o seu reinado, toda a sua força bélica, todo o seu ouro, não puderam conter o vírus e entrar. Não puderam conter o vírus e avançar e inclusive ceifar vidas. Nações foram derrubadas por causa disto. Logo após isto, vem agora a guerra que estamos vendo e ouvindo falar de Rússia e Ucrânia. E cada vez mais o mundo em ebulição de guerras e guerras e guerras. E aonde está tudo isso, Deus? Deus está sentado no seu alto sublime trono e mostrando ao povo que enquanto o povo não se curva diante dele, ele levanta os inimigos para abater todo altivo, todo aquele que quer confrontar o Senhor. Estamos olhando para um contexto geral, voltemos para o contexto particular. Todas as vezes que nós confiamos mais em nós, todas as vezes que nós colocamos o nosso orgulho como Deus da nossa vida, nós estamos dizendo ao Senhor, eu não preciso de ti, e o Senhor te destruirá por causa do teu orgulho. Nosso orgulho, irmãos, nos tirou do jardim. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a idolatria do nosso coração, o pecado nos tirou do jardim. Não obedecemos à voz do Senhor. Lá em Adão e Eva, não cumprimos o seu mandato. E essa é a grande luta cotidiana, ser chamado para fazer a vontade de Deus ou a vontade da carne. E não adianta, irmãos, se tentar valer da nossa segurança. E veja que aqui no ponto 2, do versículo 5 ao 10, o profeta Naum está falando de homens corajosos, sangrentos, homens guerreiros, homens que eram aptos para a batalha e para a guerra, homens que não perdiam guerra, homens que tinham estratégia, homens que estavam prontos para combater qualquer inimigo. Tanto por isso que o profeta Naum vai falar sobre os cavaleiros, sobre os seus escudos, a estratégia com o sangue, toda essa estrutura, nada o impediria de ser destruído. Da mesma forma é na nossa vida, nem o nosso conhecimento, nem o nosso QI, nem nada neste mundo pode impedir de Deus destruir a nossa vida, de Deus trazer juízo sobre a nossa história, de Deus trazer inclusive condenação, a não ser se arrepender, a não ser confessar, a não ser se lançar humildemente, reconhecendo que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Por isso, terceiro lugar, para aqueles que não querem reconhecer o Senhor, vai humilhar. Porque foi assim que o Senhor fez com os ninivitas. O Senhor trouxe os inimigos para humilhar os ninivitas. Mas se eu parasse a mensagem aqui, a mensagem seria só uma mensagem de condenação. Seria uma mensagem apenas de juízo. E pregar, como eu já disse, o juízo sem a graça é pecado. Pregar a condenação sem a misericórdia do Senhor e a salvação é pecado. Mas existe uma esperança. Lembre que a temática central é Deus é amor. Ou Deus é justiça, mas é amor. Aonde está o amor em tudo isso? Aonde se aplica o amor em tudo isso? Porque até então nós só ouvimos a justiça do Senhor, nós só ouvimos que Deus vai destruir, que Deus vai humilhar, que Deus vai fazer cada vez mais o povo. Nada. Aonde está o amor do Senhor? O versículo 2. Se você parar para perceber o versículo 2, o Senhor está tratando sobre uma esperança. E uma esperança viva, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores saquearam e destruíram os seus sarmentos. O Senhor está falando que vai restaurar a glória de Jacó. O Senhor vai restaurar a glória de Israel. Lembremos, irmãos,
O amor de Deus não permitirá que o seu povo fiel seja totalmente destruído. O amor de Deus poupará o seu povo de toda dor e humilhação de destruição. Até porque mesmo, lembremos, o leão da tribo de Judá, Jesus, ele veio de toda essa estrutura. E é interessante uma coisa, quando o profeta Naum está falando que o Senhor restaurará, os profetas Naum está apontando para Cristo que virá, aquele que restaurou a nossa sorte, aquele que nos levou de volta ao Pai, aquele que nos apontou para a eternidade e nos diz que lá já não haverá mais guerra, já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, as primeiras coisas passam, todo sofrimento fica, a nossa vida sim será uma vida de alegria, será uma vida de exaltação, será de fato uma vida de prosperidade e uma vida de adoração plena diante do Senhor. Mas isso é preparado para aqueles que amam o Senhor. É preparado para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que são fiéis ao Senhor, ao qual Cristo morreu na cruz do Calvário e por ele derramou seu sangue. Qual o contexto que você está vivendo? Qual o caminho você está trilhando? Você está trilhando o caminho da justiça de Deus sobre a sua vida? Você está passando por dores por causa do seu pecado? A justiça vem, irmãos, por causa da nossa dureza de coração. A justiça vem por causa da nossa rebeldia. Talvez a justiça esteja sobre a sua vida, porque você está querendo pleitear, brigar contra Deus. E nessa batalha, o único vencedor é Deus, não é você. Mas se você está vivendo uma vida de amor e fidelidade, uma vida de entrega ao Senhor, o sofrimento que você pode estar passando, ele vai cessar. Porque o Rei da Glória, o Senhor que restaurou Jacó e Israel, ele virá ao nosso encontro. Se não nessa vida as dores não cessarem, há uma certeza, na vida eterna toda dor cessará. Por isso ele nos aponta que a vida de alegria plena, prosperidade plena, não é aqui, é com ele na eternidade. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos viver aqui para a glória dele. Precisamos viver aqui em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio às enfermidades, em meio a toda e qualquer circunstância, para a glória daquele que nos chamou. Por isso eu convido você a avaliar o seu coração. Eu convido você a compreender como você está diante do Senhor. Se de uma forma dura e rebelde contra Deus, nessa noite, em nome de Jesus, se renda ao Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, se lance diante dele. Abandone o seu pecado. Abandone qualquer idolatria. Abandone qualquer dureza de coração. E viva para a glória dele. Se você já está vivendo em fidelidade ao Senhor, se você já está vivendo em santificação, santidade, eu te convido ainda mais a se santificar, a compreender que no mundo nós iremos passar por tribulações, por provações, mas nós devemos passar por ela, glorificando aquele que nos chamou, aquele que nos comprou, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós nos achegamos à Tua presença humildemente, reconhecendo quem nós somos. Somos pecadores, Deus, e que muitas vezes temos falhado e temos errado diante do Senhor. E pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós não temos prazer no pecado. O nosso prazer está na Tua lei, nela meditar dia e noite. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nessa noite atrai o nosso coração a não viver uma rebeldia, para não receber de Ti todo o juízo, para não receber de Ti humilhação, para não receber de Ti, Senhor, uma condenação. Pelo contrário, que ao olhar para nós, compreendermos o nosso pecado e a nossa falha, possamos confessar e abandonar, porque a Tua palavra nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança a favor de Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem ao nosso encontro e nos leva cada vez mais à santidade. Sobre a vida daqueles, Deus, que ainda não se renderam aos Teus pés, sobre a vida daqueles que ainda não vivem em comunhão com a Tua palavra, que nessa noite o Teu Santo Espírito
quebre toda dureza de coração, tire dos olhos a escama e os façam ver e compreender a tua vontade, o teu poder, a tua glória, o teu juízo, a tua salvação, Cristo Jesus. E que eles saiam daqui repletos de ti, felizes por ouvir a tua voz e mais felizes por andar rendido ao teu querer. Nos faz, Deus, a cada dia compreender que o Senhor é amor, mas que o Senhor é justiça. Mas nos faz desejar cada vez mais o teu amor. Para isso, Deus, nos leva a viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém.